Noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o Novo Sem Censura. Depois de 35 anos e uma grande contribuição para a mídia e a sociedade brasileira, o programa foi reformulado para promover o debate franco e confiável no momento de polarizações. A estreia, com sucesso, foi na semana passada, dia 5 de abril, com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria. E se você perdeu, não se preocupe, porque o programa está disponível na íntegra no app TV Brasil Play e nas nossas redes sociais também. No programa de hoje, nós teremos 3 blocos, um convidado especial, 2 jornalistas debatedores. E a sua participação nas redes sociais, é claro, peço que você participe usando a hashtag Novo Sem Censura no Twitter da TV Brasil, mas pode ser também no YouTube, fique atento. No primeiro bloco, os jornalistas entrevistam o convidado da noite. No segundo, mais perguntas e o quadro Debatendo. E no terceiro, nós vamos aos comentários e ao debate pronto. Ficou curioso? Você não perde por esperar. Hoje contamos com a presença das jornalistas Carla Araújo, do portal de notícias UOL, e da Lilian Tarran, do portal de notícias Metrópolis. Quero agradecer por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui com a gente. E no programa de hoje, entrevistaremos o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 4 de dezembro de 1965. É médico cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem 30 anos de experiência como médico e hoje cursa doutorado em bioética na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal. É também diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, em João Pessoa. Com perfil técnico, Marcelo Queiroga fez parte da equipe de transição do governo na área da saúde e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir um cargo na direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Com a saída do general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga foi convidado pelo presidente e assume a pasta com vários desafios. Boa noite, ministro. Obrigada pela presença. Eu quero começar já conversando com o senhor sobre um outro assunto que não a vacinação da Covid. A gente vai tratar disso o programa inteiro aqui, eu imagino, mas começou hoje uma campanha muito importante, que é a campanha de vacinação para a gripe. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como está essa campanha e como que ela interage ou dificulta a vacinação para a Covid, ministro. Marina, boa noite. É um prazer estar aqui com você no programa Sem Censura. Levando informações para o grande público que assiste esse programa, né? Então, a campanha de vacinação contra a gripe faz parte do Programa Nacional de Imunizações colocado em prática pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós sabemos que a gripe, nas formas graves, pode levar a síndromes respiratórias agudas graves, que também pode pressionar o nosso sistema de saúde. O ano passado, já durante a pandemia da Covid-19, nós conseguimos vacinar 90% da nossa população alvo. Ou seja, isso mostra claramente a capacidade que tem o sistema de saúde do Brasil de levar vacinas para o povo brasileiro. No contexto da pandemia da Covid-19, em que nós já temos um sistema de saúde pressionado, vacinar contra a gripe pode ser um ativo importante para reduzir pacientes que necessitam de terapia intensiva e isso diminuir a pressão sobre o sistema de saúde, reduzindo óbitos, que é o objetivo nosso. Aí eu tenho uma mãe com 70 anos e ela vai tomar a vacina da Covid. Ela já pode tomar da gripe ou deve esperar? Como funciona? Não, a vacina da Covid, o indivíduo toma a vacina da Covid e depois ela vai esperar para tomar a vacina da gripe. Há um intervalo, salvo melhor juízo, é de 15 dias, né? Então pode tomar as 2 vacinas. Mas dê preferência para a da Covid, se eu tiver que escolher. Faz a da Covid e depois faz a da gripe, né? Perfeito, ministro. Aliás, eu quero mostrar para vocês um vacinômetro, porque nós temos um vacinômetro aqui, ó. Olha aqui para o telão, o nosso telão, mostrando as doses distribuídas em todo o Brasil. Esse aqui é um telão disponível em várias capitais brasileiras, todas as capitais brasileiras, né? A imagem que vocês estão vendo é da capital federal, que fica ao lado do Ministério da Saúde, uma imagem ao vivo, mostrando os números da vacinação no país, as doses aplicadas e as doses distribuídas para o Estado. Ministro, por que é importante a gente ter
desses números publicados aí em todas as capitais do país? Transparência, publicidade e incentivar a população brasileira a vacinar, né? Nós sabemos que a vacina é o passaporte da esperança. Nós temos uma doença grave que há mais de um ano vem infelicitando a vida dos brasileiros, mais de 300 mil óbitos, e a vacina já foi um grande avanço da ciência, né? Em pouco tempo nós conseguimos uma vacina para essa doença, que é a forma mais adequada de controlar a difusão desse vírus. Já temos no Brasil duas das nossas instituições mais tradicionais, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, produz vacinas contra a Covid-19. São poucos países que têm capacidade de produzir vacinas, né? E o Brasil, já desde maio de 2020, começou fortemente na pesquisa e fez um acordo de transferência de tecnologia com o laboratório AstraZeneca, de tal sorte que agora no segundo semestre o Brasil vai produzir IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, para fabricar a vacina da AstraZeneca. Então, um cenário muito favorável, porque garante a autonomia no Brasil em produzir essas vacinas. Eu estou sentindo uma energia do lado de cá do estúdio, que elas estão loucas para perguntar. O senhor acabou de levantar a bola, mas antes de fazer isso e passar a palavra para elas, eu só quero chamar a atenção para uma questão. O nosso estúdio é muito grande, eu estou numa distância enorme deles, com um bom mais de 3 metros para cada um. O ministro está usando máscara, porque eu jamais pediria para o ministro da Saúde tirar a máscara dele. E as nossas convidadas, a Carla e a Lilian também, mas eu tomo a liberdade de ficar aqui distante de todo mundo, com bastante segurança. Então, agradeço aí pela participação de vocês e pela paciência. Agora sim, porque nesse primeiro bloco, cada jornalista vai poder fazer até 3 perguntas de 1 minuto para o ministro. Eu peço que você, Lilian Tharram, comece com a sua primeira pergunta. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui nessa noite. Boa noite, ministro, boa noite, minhas colegas, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou aproveitar a minha primeira pergunta para poder, não está aparecendo mais, mas até há pouco estava aparecendo aí 27 milhões. Eu acho que a pergunta que todo brasileiro espera que o ministro da Saúde responda é: quando é que a gente vai enxergar aquele vacinômetro com 70 milhões de brasileiros vacinados? Então, quando nós tivermos um volume de doses suficiente para que o Programa Nacional de Imunização ele possa atingir toda a capacidade vacinal que tem, né? O Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele é muito reconhecido. É um case de sucesso do nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, em relação à vacina da Covid-19, eu já falei que foi um grande avanço. Então, são poucos os países que têm capacidade de produzir essas vacinas. Nós temos 2 indústrias, mas essas 2 indústrias ainda dependem do IFA, que vem da China, não é? Também há a possibilidade de vacinas prontas. O Brasil já tem acordo para mais de 500 milhões de doses dessas vacinas. Só que elas não estão aqui disponíveis e são dispensadas mês a mês, e sempre que chega o sistema de saúde brasileiro, o governo federal distribui de acordo com o pactuado na tripartite para estados e municípios. Quando eu assumi o ministério, nós nos comprometemos com a meta de 1 milhão de doses por dia. Isso representa que o Brasil já é o 5º país que mais doses de vacina distribuiu e o 9º país que mais vacinas fez por 100 mil habitantes. Podemos fazer mais? Sim, podemos, mas precisamos de mais doses e tenha certeza, Lília, que isso é um esforço diário de todos nós do Ministério da Saúde, não só o Ministério da Saúde, mas o Ministério das Relações Exteriores, liderado pelo embaixador Carlos França, com os países que produzem vacinas, a exemplo da China, da Índia e dos Estados Unidos. Carla Araújo, qual que é a sua pergunta para o ministro, por favor? Boa noite, Marina, boa noite, ministro, boa noite a Lilian, boa noite a todos. Ministro, além dessa questão das vacinas, hoje um tema que ficou muito em alta é a questão da CPI da Covid, né? O presidente Jair Bolsonaro colocou aí o tema de uma forma um pouco política, enfrentando ali o Supremo. Eu sei que o senhor falou que decisões se cumprem e só está há 20 dias no Ministério. Mas há uma preocupação em relação a que sejam apurados os fatos e a conduta do Ministério da Saúde no combate à pandemia? Carla, para ser sincero com você, eu estou muito mais preocupado com CTI do que com CPI. Né? Porque nós temos pacientes que precisam a máscara de terapia dificultou intensiva. a compreensão. Ele falou C com casa, T
CTI, né? Isso. CTI. CTI, essa questão de comissão parlamentar de inquérito, isso é com o Congresso Nacional. Isso não é com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não cuida de política na saúde, cuida de política de saúde. Então vamos trabalhar forte. Eu concordo, ministro, mas só, desculpa complementar, eu entendo, está correto, mas nesse caso, essa politização atrapalha o seu trabalho? Então, o meu trabalho é para salvar a vida do povo brasileiro. E nós vamos fazer isso. Vivemos numa democracia que é necessário o convívio com os diversos poderes. E o Congresso Nacional, o Senado Federal, ele é soberano para instaurar comissões parlamentares de inquérito. Se for o caso, nós vamos prestar os esclarecimentos devidos para que fique claro o que tem sido feito no Ministério da Saúde para apoiar o povo brasileiro na situação que vivemos dessa pandemia. Bom, agora eu vou chamar uma interação, porque eu pedi, você respondeu, temos perguntas já aqui pelas redes sociais, vamos ver aqui no telão quem está perguntando, Ivan Prancic. Ei, ministro Queiroga, quando o Brasil conseguirá ter produção nacional suficiente para não mais depender de importação de vacinas? Obrigada pela sua participação, Ivan. Então, nós vamos ter a nossa produção, mas vamos precisar também de importar vacinas, né? O desenvolvimento do complexo industrial da saúde é uma das metas na nossa gestão à frente do Ministério da Saúde. No passado, o Brasil produzia a maior parte do IFA. Por uma questão de políticas próprias, o Brasil passou a importar esses IFAs e produzir as vacinas aqui no nosso país a partir de IFAs vindo do exterior. Hoje fica bem claro que vacina é um insumo estratégico e que nós devemos, sim, desenvolver vacinas no nosso país, produzir IFAs no nosso país e produzir vacinas em volume suficiente para imunizar a população brasileira. Nós já temos, inclusive, 2 vacinas com registro na Anvisa, vacinas nacionais, para fazer pesquisas. Uma da Fiocruz, uma é do grupo de Ribeirão Preto, né, que está sendo apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologias e Inovações, liderada pelo ministro Marcos Pontes, e a outra pelo Instituto Butantan. Ou seja, nós estamos no caminho certo, né? Desenvolver tecnologias, não só em relação à vacina, mas em relação a outros fármacos, em relação a produtos que podem ser usados no sistema de saúde, até porque nós temos um sistema de saúde pública de acesso universal, um sistema público. Então, o nosso sistema tem que produzir os insumos estratégicos e tem que qualificar recursos humanos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Esses são os grandes ativos que temos para enfrentar não só a pandemia da Covid-19, mas os outros males. Vocês sabem, eu sou cardiologista. Nós já lidamos todos os dias com avalanche de óbito, né? Nós temos 380 mil óbitos por doenças cardiovasculares no Brasil. São 18 milhões de óbitos por doença do coração, né? Então temos que ter médicos qualificados, temos que ter um sistema de saúde estruturado nos 3 níveis: atenção primária, média complexidade e alta complexidade. E temos outra pergunta aqui das redes sociais, lembrando, #Novo Sem Censura, pelo Twitter e também pelo YouTube. Rosa Maria Feitosa, ministro, teremos um certificado da Covid, como temos também da febre amarela? Uma carteira de vacinação, né? Só que hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos uma carteira digital, né? Tem lá um QR Code, isso já é disponível no nosso DataSUS. Precisamos cada vez mais aprimorar o nosso sistema de dados e para bem informar a população brasileira, né? Os dados epidemiológicos, eles são fundamentais, dados referentes à mortalidade, dados em relação à ocupação de leitos, né? A pessoas que se recuperam da doença. Isso serve para orientar quais são as medidas sanitárias que devem ser adotadas e esses dados devem ser divulgados de maneira própria para que a nossa sociedade entenda, né? E nesse sentido, a imprensa, ela é fundamental, né? Porque ela leva essas informações para a população brasileira, às vezes leva de uma forma crítica, mas como eu sou devoto de Santo Agostinho, prefiro os que me criticam do que os que me bajulam. Os que me criticam me dizem a verdade e os que me bajulam, às vezes, querem levar a gente para o caminho que não é o mais adequado, né? Então, vocês nos ajudam, levando essas informações, fazendo críticas, e é fundamental para que as pessoas se conscientizem acerca de uma doença como a pandemia da Covid-19.
Bom, agora é a vez da Lilian Tarran para a sua segunda pergunta, por favor. Vamos lá. Em março, ministro, o Ministério da Saúde deu orientação para que os municípios aplicassem todas as doses disponibilizadas pelo governo federal na primeira etapa da vacinação, ou seja, sem guardar metade para a segunda dose, né, para a segunda etapa. O governador Wellington Dias, na semana passada, enviou um ofício para o Ministério da Saúde relatando ali que agora teme que faltem vacinas para a segunda etapa de vacinação. O senhor pode garantir que isso não vai acontecer, não vão faltar doses para a segunda etapa sem que haja necessidade de interrupção da campanha? Lília, excelente sua pergunta, né? Inclusive, aqui eu aproveito a oportunidade para dizer que muitos indivíduos tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda dose. Sim. Mais de 500 mil brasileiros não tomaram a segunda dose e se eles não tomarem tempestivamente, eles não serão adequadamente imunizados. A cada lote que é distribuído, o PNI, ele emite uma nota técnica, né? Por exemplo, quando há necessidade de guardar a segunda dose, essa recomendação é feita. Quando não há a necessidade, também é feita a recomendação. Não faltará vacinas dentro desse contexto que nós temos hoje, porque nós já temos 1 milhão de indivíduos imunizados todos os dias. Somente agora, no mês de abril, nós temos assegurado mais de 30 milhões de doses, né? Então, a preocupação do governador Wellington Dias é uma preocupação que é procedente, nós temos que estar vigilantes, né? Porque a vacina, por exemplo, o governo brasileiro, ele já dispensou mais de 47 milhões de doses. No entanto, o vacinômetro mostra que um pouco mais de 26 milhões tem a confirmação que recebeu a vacina. Isso Ministro, não quer dizer que não tomaram. Desculpa, a questão, eu cito o Wellington Dias, mas é importante dizer que ele representa, ele coordena o tema vacinação dentro do Fórum de Governadores. Então, essa é uma preocupação dele, do estado dele, mas também compartilhada, um receio compartilhado por outros governadores também, né? Por Sim, eu dialogo sempre com o governador Wellington Dias, né? Sim. Eu sou do Nordeste e ele é do Piauí, né? Nós temos um diálogo muito produtivo, o governador é uma pessoa experiente. Sim. E nós estamos buscando soluções para o povo brasileiro, não é? Então, o PNI é um patrimônio de todos os brasileiros, como eu já afirmei, é gerido com muita competência na tripartite, com a participação do CONAS e CONASEMPS. Naturalmente que temos que ficar vigilantes, mas posso assegurar que não vai faltar vacinas para aqueles que receberam a primeira dose. O problema é justamente o contrário. Os que receberam a primeira dose não foram fazer ainda a segunda. E estamos buscando essas pessoas ativamente para que não tenhamos uma perda do efeito imunizante da vacina. Manchete de amanhã dos jornais. O ministro da Saúde faz apelo para que as pessoas que tomaram a primeira dose tomem a segunda. Olha, no próximo bloco nós teremos o quadro Debatendo, é um momento de exposição de argumentos das nossas convidadas e com os comentários do ministro. Eu peço que você continue participando usando a nossa hashtag Novo Sem Censura no Twitter, @TV Brasil, e também pode ser no YouTube. Mande as suas ideias, seja de um lado, do outro, em cima do muro, se posicione e participe para enriquecer ainda mais o nosso tema. Carla Araújo, agora é sua vez. Qual é a sua pergunta para o ministro? Ministro, infelizmente as expectativas agora para abril é que a gente chegue a uma marca aí talvez de 5 mil mortes por dia. São essas as expectativas que o Ministério da Saúde trabalha hoje? A gente vai realmente ter um abril com mais mortes do que nascimento? E tem alguma coisa que possa ser feita no curto prazo para que a gente baixe essa marca tão triste? Bom, 5 mil mortes por dia, nós não temos esse número, né? Aliás, nos últimos 3 dias esse número vem caindo. Isso que acontece agora é fruto do que não se fez há um mês atrás, né? Apesar das insistentes recomendações feitas pela classe médica, colocadas na imprensa, a sociedade precisa aderir a essas medidas, né? Não só a vacinação, mas como o uso de máscaras, o distanciamento entre as pessoas, a higiene das mãos, ampliar a testagem. Essas medidas, elas serão capazes de baixar essa curva e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. É uma luta diária no Ministério para prover insumos para os hospitais. Nós habilitamos um número imenso de leitos de UTI, mas habilitamos leitos, há dificuldades com insumos. Conseguimos insumos, há dificuldades com recursos humanos. Conseguimos recursos humanos, esses recursos humanos, eles não têm a qualificação requerida, né? E qual é o resultado?
em cada 10 indivíduos que vai para uma UTI e recebe intubação orotraqueal, 7 morrem, não é? Então, é um resultado que não é bom, que nós precisamos melhorar esse tipo de resultado, né? Isso aí não vai acontecer de uma noite para o dia, precisa se reformular o sistema de saúde como um todo, nós precisamos repensar a formação dos médicos, nós precisamos analisar a possibilidade de mudar a questão da assistência hospitalar especializada, né? No Brasil, um país continental, nós temos hospitais com menos de 50 leitos, Marina. Qual é a consequência disso? Ineficiência. Então, é algo que nós temos que ter em mente. O sistema de saúde do Brasil precisa ser reformado. Não é só a saúde pública, é a saúde suplementar também. Nós temos um sistema de saúde suplementar que abrange 48 milhões de brasileiros, cujos resultados nós nem sabemos quais são. Hoje eu tive uma reunião com representantes do setor e eu cobrei deles. Precisamos saber quais são os resultados da saúde suplementar. Vamos trabalhar juntos, né, para reduzir esses números. A vacina traz uma esperança, não é? Traz uma esperança de dias melhores, traz uma esperança de controle da pandemia e seria, vamos dizer assim, o passaporte para a nossa liberdade. A Covid-19 é uma doença que veio para ficar, mas nós devemos cessar o seu efeito pandêmico. Bom, agora vamos ver mais uma pergunta que veio das redes sociais. Vamos ver. Aqui no telão, quem pergunta, Meire Moraes. Ministro, que negócio é esse de forçar tomarmos uma vacina para poder viajar e fazer turismo? Que negócio é esse, ministro? Forçar a tomar vacina? 85% da população brasileira quer tomar vacina, né? Forçar a usar máscara, lei para as pessoas usarem máscaras, isso não vai funcionar. Multar, a gente tem que fazer com que as pessoas se conscientizem, né? Isso é um ativo, eu diria, a vacina é um patrimônio da sociedade, né? É um avanço da ciência extraordinário e que nós temos a felicidade de, no nosso sistema de saúde, ofertar gratuitamente para a nossa população, não é? Então, ninguém está forçando nada. Isso, vacinar é até um ato de cidadania. Obrigada, ministro. E nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para o nosso debate. Depois ainda teremos comentários, mais perguntas da web, discussão de alto nível e uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Bem-vindos de volta ao novo Sem Censura, esse espaço de troca de ideias, sem meias palavras. E hoje nosso convidado é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O tema é o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Eu peço que você participe, continue participando, usando a nossa hashtag Novo Sem Censura. No Twitter é @TV Brasil, no YouTube também. Daqui a pouco nós teremos o quadro Debatendo. E agora eu vou fazer uma pergunta para o ministro. Ministro, uma pergunta pessoal. Porque você já ouviu o ditado que todo mundo tem um pouco de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu sei que você é médico, eu quero saber se o senhor é louco. Porque o senhor resolveu assumir uma pasta em meio a uma pandemia, já numa troca de ministros anterior, sempre muito questionado todo esse movimento do Ministério da Saúde. Por que o senhor, diante de tudo isso, sabendo, digamos assim, de forma muito coloquial, a bucha que o senhor estava pegando, por que o senhor resolveu assumir essa pasta? Porque eu tenho certeza que vou ter o apoio do povo brasileiro, não é? Necessário que numa hora como essa, nós todos assumamos nossa responsabilidade. E o presidente Bolsonaro me convocou para essa missão, confiou em mim, confiou a mim montar uma equipe técnica e eu não poderia deixar de encarar esse desafio. Não é um desafio, mas é uma oportunidade. E eu falei para o presidente, quando ele me deu recomendações, disse: presidente, essa oportunidade que o senhor me dá nesse momento, ninguém nunca me deu na minha vida, né? Então vamos enfrentar essa pandemia. Eu disse na minha primeira entrevista coletiva, né? O que eu quero é um voto de confiança de cada um dos brasileiros para que juntos vençamos essa dificuldade na emergência de saúde pública que vivemos no Brasil. Muito bem. Bom, daqui a pouco nós teremos o quadro Debatendo e agora eu passo a palavra para a Lilian fazer a pergunta. Vamos lá, ministro, no final do ano passado, o jornal O Estado de São Paulo fez uma reportagem que denunciava que 7 milhões de testes para detecção de Covid estavam
guardados pelo Ministério da Saúde, prestes a vencer a validade. Foi um escândalo, a Anvisa acabou dilatando o prazo de validade. Agora, no começo de abril, o portal Metrópolis revisitou o tema e fez uma reportagem mostrando que desses 7 milhões de testes, 2 milhões e 800 mil continuam encalhados no Ministério da Saúde. Hoje, o Tribunal de Contas da União determinou que esses testes sejam, enfim, distribuídos. Por que o Ministério da Saúde não consegue dar capilaridade, distribuir os testes, se a gente sabe que esses testes são tão importantes ali para poder controlar a pandemia? Uma das ferramentas, né? Sem dúvida. O teste é importante para detectarmos os casos que são positivos e isolarmos, né? Na realidade, essa questão que você levanta é fundamental. Nós já tínhamos conhecimento desse fato e já providenciamos, porque são duas etapas, né, desse teste, né? Então, nós já conseguimos a outra etapa e vamos distribuir esses testes para que eles tenham a sua utilidade, né? Temos que olhar para frente para buscar as soluções que nós precisamos para o nosso sistema de saúde. Quando, ministro? Desculpa, mas assim, isso já tem um cronograma para que esses testes sejam distribuídos? Sim, Lília. A curto prazo, nós conseguimos, com a iniciativa privada, a outra parte do teste, e nós vamos dispersar para os municípios e para os estados para que seja feita essa testagem. Perfeito. Obrigada, ministro. Agora, Carla Araújo, a sua pergunta, por favor. Ministro, na semana passada, o Ministério da Saúde e até as redes sociais do Palácio do Planalto compartilharam aí uma nova campanha de conscientização do Ministério da Saúde, em que as recomendações de uso de máscara e de evitar a aglomeração e manter o distanciamento foram ali exaltadas. Ao longo dessa pandemia, o presidente Jair Bolsonaro resistiu nessas medidas, tanto o uso de máscara quanto essa questão da aglomeração e do distanciamento. Queria saber do senhor, até emendando um pouquinho da pergunta da colega Marina, talvez o senhor realmente seja, não sei se louco, mas corajoso, digamos assim. O senhor conseguiu convencer o presidente Jair Bolsonaro ao utilizar a máscara? Ele realmente passou a utilizar mais a máscara, mas às vezes ele escapa aí. E o senhor tem o apoio do presidente? O senhor conseguiu convencer o presidente de que são medidas fundamentais no combate à pandemia? Então, Carla, o presidente Bolsonaro é o líder dessa nação, é o chefe do governo e é o chefe do Estado. E é o maior ativo para o enfrentamento efetivo dessa pandemia. Eu fui escolhido por ele para ser o ministro da Saúde. Então, cabe a mim oferecer a ele os melhores elementos para que ele tome as melhores decisões. Nós temos conversado com o presidente e ele é uma pessoa muito simples, como vocês sabem, tem um contato direto com a população e nós temos avanços inquestionáveis, né? Então, o presidente está muito imbuído no propósito de fazer uma ampla campanha de vacinação. Ele tem sido muito sensível a todas as demandas que levamos ao Ministério da Saúde e eu tenho certeza que ele, como grande líder dessa nação, vai dar a resposta que a sociedade brasileira espera dele. Agora a pergunta vem da internet. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão. Quem faz a pergunta? E obrigada pela participação. Tobias Ferraz, muito obrigada pela sua pergunta. O Brasil do agronegócio está às vésperas da colheita do café. Quais as orientações da prevenção à Covid no campo? Que particular isso? Interessante. As orientações são as mesmas, viu, Marina? Né? São as mesmas orientações. Claro que quem está no campo está num ambiente mais aberto, né? O rigor de utilizar as máscaras não é o mesmo, mas nós não devemos relaxar. Até porque esse vírus, ele sofre mutações, nós temos variantes, como é o caso da variante P1 de Manaus, que é bem mais contagiosa, né, e possivelmente mais letal. Então, a mensagem é, não vamos relaxar, vamos adotar as medidas para prevenir a circulação do vírus e assim vencer a pandemia. Outra interação aqui, vamos ver. Aliás, só para fazer um comentário, né? Eu nunca tinha, não sei se vocês já pensaram nisso, o desconforto de usar uma máscara num sol a pino fazendo uma colheita na mão. E isso não é brincadeira, então sempre fica aqui o agradecimento a quem trabalha no campo, quem faz o Brasil girar, que é um país gigantesco quando se trata de agronegócio, mas eu nunca tinha parado para pensar. Obrigada ao Tobias. Temos mais uma pergunta aqui, daqui a pouquinho então eu vou trazer. Aliás, eu quero lembrar uma coisa, nós daqui a pouco, agora, vamos começar o nosso debate, na verdade. Cada debatedor terá um tempo de até 2 minutos para expor o seu pensamento. Na sequência, cada um terá direito a uma réplica de até 2 minutos também. O nosso convidado poderá falar por 3 minutos fazendo os seus comentários. Então vamos ao Debatendo.
Vamos agora ao nosso Debatendo. Lilian Tarrant, por favor, a sua exposição. Vamos lá. Eu quero trazer aqui para a gente debater o caso de Serrana. O Metrópolis passou, a equipe do Portal Metrópolis passou a última semana lá em campo, lá na cidade paulista de Serrana. É uma cidade de 40 mil habitantes, certamente as pessoas já começaram a ouvir falar na cidade, onde há um projeto ali, foi escolhido pelo Instituto Butantan para que seja testado a imunização em massa. Então, a gente está falando de uma vacinação que terminou agora no domingo e conseguiu imunizar 28 mil pessoas, o que equivale a mais ou menos 60% da população. Aí eu vou trazer para a gente aqui alguns números que a gente colheu diretamente com as autoridades lá no município. Há 10 dias, a gente esteve lá até o final da semana passada, a cidade zerou a fila de UTIs, ou seja, procura por UTI Covid. Não houve registro de intubação, que a gente sabe que é a medida mais drástica para lidar com os pacientes de Covid. Em março, as UPAs fizeram em média 60 atendimentos de pessoas com Covid por dia. Esse número passou a 20 atendimentos por dia, ou seja, houve uma queda bastante expressiva. Os dados, embora eles não sejam conclusivos, eles são absolutamente surpreendentes. E aí, o pensamento que eu quero deixar aqui, na mesma semana, o presidente da República, acompanhado do ministro da Saúde, eles estiveram em Chapecó, uma cidade de Santa Catarina, e ali eles destacaram a eficiência do prefeito em lidar com a Covid, defenderam o tratamento precoce e fizeram críticas a medidas restritivas. Foi mais ou menos esse o mote. Eu gostaria de deixar aqui o pensamento se não teria sido mais útil acompanhar esses dados de Serrana, que efetivamente tem ali uns primeiros resultados para serem apresentados do que pode ser a grande esperança do nosso país. É vacinação para todos. Obrigada, Lilian. Agora, Carla Araújo, é a sua exposição. Bom, na verdade, eu acho que a gente está acompanhando aí a pandemia há mais de um ano, né? Infelizmente, estamos em 2021 com números piores do que 2020. Acho que, como a gente ressaltou, o fato de ser corajoso, ser o 4º ministro da Saúde do governo Bolsonaro, acho que tem ali, agora, eu acho que uma provocação que eu queria fazer já também para colocar aqui no debate, é em relação à questão do projeto que está sendo avaliado no Congresso, já passou pela Câmara, do que está sendo chamado de fura-fila das vacinas, né? Na minha avaliação, falta um pouco de transparência em relação às vacinas, porque não é só a iniciativa privada querer comprar, falta vacina, né? A gente deixou de comprar vacina lá atrás por uma questão política, quando o presidente decidiu ali desautorizar o então ministro Pazuello na compra de 46 milhões de doses. E agora a gente vê aqui, por exemplo, em simuladores, se a gente vai olhar se a gente se vacina em Brasília ou em São Paulo, há uma diferença de meses entre uma vacinação ou não. Então a gente chega nesse segundo ano de pandemia sem uma perspectiva real de uma vacinação, de um cronograma concreto em que a gente possa saber como cidadão quando a gente vai de fato se vacinar, se a gente tem que voltar ou ir para alguma outra cidade eventualmente, ou se a gente tem que esperar aprovar projetos que eventualmente deem ao poder do capital, né, que vacinas sejam, que pessoas, empresários consigam um benefício acima de outras pessoas da sociedade. Eu acho que a questão da vacinação é uma questão que carece de cada vez mais transparência, o vacinômetro é importante, acho que é um dado positivo que tem que ser colocado para que a sociedade saiba, mas ainda por conta de toda essa nuvem política que foi colocada em cima do tema, eu acho que a gente pode e deve esclarecer melhor em relação a isso para saber concretamente, né, qual é esse calendário de fato da vacinação para os 70 milhões, como a Lilian colocou no começo. Obrigada. Agora, ministro, quero saber se o senhor gostaria de fazer alguma consideração com relação ao que já foi falado. Claro, é uma boa oportunidade de esclarecer esses pontos, né? Em relação à cidade de Serrana, ratifica o que temos dito. A vacinação é a saída para esse contexto, né? Em relação à questão de Chapecó, Lília, não sei se você estava lá, né? Mas em nenhum momento se defendeu tratamentos precoces, né? Se defendeu um atendimento precoce e se defendeu a autonomia do médico. Nós fomos visitar um centro de Chapecó, que é um centro do Sistema Único de Saúde. Lá existiam
diversos médicos, e não houve nenhum tipo de aglomeração de pessoas, todos estavam usando máscara e não houve defesa de maneira nenhuma de tratamento precoce. Inclusive a cidade de Chapecó, como vocês têm bem noticiado, foi uma cidade onde houve um fechamento em uma determinada oportunidade. Então, se hoje lá nós não temos uma pressão tão grande do sistema de saúde, isso não se deve apenas a um atendimento precoce. Isso se deve a uma série de medidas, como medidas de fechamento maior daquela cidade naquele momento. Quem estava lá ouviu a fala do presidente Bolsonaro e, em nenhum momento, ele defendeu o tratamento precoce nenhum. Ele apenas disse que os médicos deveriam ter autonomia. Aliás, a autonomia médica é algo milenar. Não é? Os médicos são autônomos. A medicina se rege por princípios bioéticos próprios, como o princípio da beneficência, o princípio da autonomia. Né? Os médicos são autônomos e o uso de medicamentos off-label é, em relação à Covid, uma prática. Por quê? Porque essa doença é uma doença nova e nós não temos, mesmo nos medicamentos onde há uma aceitação da classe médica e onde há estudos randomizados mostrando a apropriação, nós ainda não temos no bulário desses medicamentos essa indicação. Então, é off-label, ok? Em relação a essa questão da vacina pela iniciativa privada, eu, como ministro da Saúde, cabe a mim defender o Programa Nacional de Imunização. Eu tenho a convicção que o Programa Nacional de Imunização, desde que tenhamos doses, ele é suficiente para vacinar a população brasileira de maneira tempestiva. Em relação à questão das vacinas do passado, que não tem nada a ver comigo, eu não vivo olhando para o retrovisor, não é? Lá atrás, o Brasil, em maio, ele fez um acordo, como eu já falei aqui, com a Universidade de Oxford, para transferência de tecnologia. O Butantan também fez acordos com a China, com a Sinovac, para produzir a partir de insumos da China vacinas aqui. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Vejam vocês, se vocês forem à internet, vocês vão verificar que no mês de agosto, de julho, agosto, ninguém falava de vacina da Pfizer. A Pfizer tinha um contrato, que como foi posto, eu não vi esse contrato, mas é um contrato que tinha cláusulas que o setor jurídico do Ministério entendeu que não eram apropriadas, tanto é que foi feita uma legislação própria para se aprovar a vacina da Pfizer. E nós, o governo federal, agora já tem um acordo com a Pfizer com 100 milhões de doses da vacina da Pfizer adquirida e com possibilidade de ampliar essa vacinação. Então, é necessário que nós consigamos unir a população brasileira, incentivando a vacinação. Perfeito. Lilian, você tem um minutinho para uma réplica. Certo. Eu queria, nessa réplica, se o ministro tiver condição de esclarecer para a gente, porque aí é dele que a gente quer saber, né? A diferença entre o atendimento precoce e o tratamento precoce. Acho que se existe aí um desejo do Ministério, do ministro, de mostrar mais claramente que o governo não compactua com tratamentos que não têm eficácia comprovada, é muito importante que isso fique absolutamente claro. Qual é a diferença de atendimento e de tratamento precoce? Porque o tratamento precoce, as autoridades em saúde têm dito reiteradamente que não tem eficácia comprovada. Eu gostaria, se possível, que o ministro explicasse para a gente fazer essa diferença de, na verdade, é uma retórica, mas é muito importante do ponto de vista de saúde das pessoas. Antes de passar a palavra para o ministro, guarda só um minutinho, porque talvez a Carla queira complementar isso. Carla, você tem um minutinho? Não, na verdade, eu queria só, voltando à questão do fura-fila das vacinas, queria saber se isso, na sua avaliação, não fere o princípio básico do SUS de universalização. E aí, para ajudar, emendando na pergunta da colega, sobre essa questão do tratamento precoce, mais recentemente o presidente começou a falar sobre a proxalutamida, além da ivermectina e da hidroxicloroquina. Eu queria saber, o senhor como médico, como ministro, o que o senhor acha do uso desses medicamentos também? E agora o nosso convidado, o ministro Queiroga, pode falar por 3 minutos. Por favor, ministro. Atendimento é bem diferente de tratamento, né? Você pode atender a pessoa e não prescrever nenhum tratamento. Isso é claro. Em relação ao que é cientificamente comprovado em relação à Covid, nós sabemos, por exemplo, que o uso da dexametasona em pacientes que precisam de oxigênio
os estudos mostraram benefícios de maneira clara. Em outras situações, as evidências científicas, elas são conflitantes. O que é importante nesses pacientes graves que têm Covid? Ter terapia intensiva de qualidade, né? Ter médicos qualificados para assistir esses pacientes, sobretudo quando eles evoluem com o que nós chamamos de tempestade de citocina. É por isso que é importante, Lília, o atendimento precoce. Esse atendimento, ele já deve começar desde a atenção primária. É claro que no princípio dessa doença se sabia muito pouco, né? Por exemplo, a cloroquina. Foi autorizado o uso compassivo naqueles pacientes muito graves. Hoje sabemos que nesse contexto, essa medicação, infelizmente, não funciona. E também para aqueles pacientes que têm uma Covid vamos dizer assim, intermediária. Nós já temos, inclusive, estudos feitos no Brasil mostrando que desse cenário também não é eficaz. Naqueles estados da doença inicial é que ainda existe algum tipo de discussão. Alguns estudos observacionais demonstram benefícios, não é? Isso deve ser motivo de análise do médico. O médico é o profissional mais adequado para escolher o que é melhor para o paciente dele. Não só em relação à cloroquina, como, por exemplo, em relação aos anticoagulantes. Os anticoagulantes orais, se você verificar, você vai ver que houve um aumento muito forte em relação aos novos anticoagulantes orais para tratar a Covid. E cadê a evidência científica? Também não tem, não é? Então, nós estamos construindo a ciência. O que é que nós sabemos? A vacina é importante. Eu até falei na Folha de São Paulo ontem. Não vim para o Ministério discutir cloroquina, certo? Eu vim organizar o Ministério, fazer com que o Ministério seja eficiente, não só no enfrentamento à pandemia, mas que também se prepare para enfrentar as outras doenças prevalentes, como as doenças cardiovasculares, etc., incentivar o uso de máscaras, e isso ninguém pode negar que eu tenho feito. Eu tenho feito de maneira reiterada. Eu vou ao Ministério, chego lá às 6 horas da manhã, 7, e entro pela porta da frente. Eu converso com vocês de uma maneira muito amistosa, como tem que ser, né? Então, vamos deixar o passado, deixar de olhar para o retrovisor e vamos construir um novo futuro. Vamos tomar medidas eficientes. Eu convidei o professor Carlos Carvalho, da Universidade de São Paulo, que é alguém reconhecido por todos, para coordenar, junto com a equipe da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, um protocolo assistencial com as medidas que efetivamente funcionam. E tempestivamente, e acho que ainda essa semana, nós vamos levar o conhecimento da sociedade brasileira e dos médicos. Em relação aos outros medicamentos, por exemplo, a proxalutamina, é uma medicação que precisa ser avaliada, precisa ser testada. E nós não podemos criar medicamentos milagrosos. Não existe na medicina. Ministro, se eu puder encerrando. Ah, já foi. Perfeito. Você é muito educado, ministro. Obrigada. Agora a gente vai para a internet porque temos mais comentários. Vamos lá. Temos uma interação vinda. Você que usou a hashtag Novo Sem Censura, muito obrigada. Veja só o que o Daniel Mendes mandou. Ministro, como está o andamento dos testes da vacina em indivíduos de 0 a 18 anos de idade? Existem estudos com a vacina da Pfizer, né? Que é uma vacina muito eficaz, como nós sabemos. E em breve nós teremos as conclusões para ampliar a vacinação dessa faixa etária. Isso em breve me mata, me dá um prazo, vai. Quando for publicado, né? Você não quer ciência? Eu quero ciência, mas dá uns 6 meses, Ciência é ciência. A astrologia tem até um astrólogo com o nome de Quiroga, né? Eu não sou astrólogo, certo? Eu sou médico, tá certo? Então o médico se baseia na sua experiência pessoal, e ele se baseia no que tem de ciência. A medicina baseada em evidência é algo novo, né? Isso cria determinadas diretrizes de conduta. E o médico não é para ficar limitado àquilo não, tá? Ele tem autonomia. Perfeito. Daniel Mendes, aguenta as pontas aí. Olha, temos mais uma interação aqui. Muito obrigada a você que está participando com a hashtag Novo Sem Censura. Odair Almeida, ministro, eu sou caminhoneiro. E como os meus colegas de boleia, estamos na linha de frente também. Quando seremos imunizados? Isso aí já foi avaliado pelo PNI e em breve será divulgado que esse grupo de pessoas também vão ser consideradas prioritárias. Essa ânsia por querer priorização só tem uma resposta. Mais vacinas. É isso que nós fazemos no Ministério. Eu chego cedo e saio tarde por quê? Porque eu estou procurando vacina. Discutindo com a China, com o embaixador da China, discutindo com o embaixador americano, discutindo com o embaixador indiano. Essa foi a determinação que eu recebi do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu já me vacinei contra a Covid, porque eu estava na linha de frente até um dia desse. E também me vacinei contra intrigas. Então eu não fico deixando me influenciar
por essas questões laterais que são suscitadas. Vocês apenas são a voz dessas questões, não são vocês que fazem isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que, como eu falei aqui, levar as melhores informações para o presidente Bolsonaro, para que ele tome as decisões que são melhores para o governo. Obrigada, ministro. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí. Olá, estamos de volta. O Sem Censura de hoje debate a pandemia do novo coronavírus. E o nosso convidado especial é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Agora temos uma última rodada de pergunta dos nossos debatedores e de você de casa também. Eu peço que você participe usando a hashtag Novo Sem Censura no Twitter, @TV Brasil. E vamos ver o que chegou de pergunta agora aqui no telão. Veja só, você que está em casa. Beto Funari, obrigada pela participação. Ministro, como um maior espaço entre as doses pode melhorar a eficácia da vacina? A questão hoje, inclusive, apresentada, tem sido bem debatida. Então, isso tem sido suscitado, né? Inclusive em relação à Coronavac, em relação à AstraZeneca, mas ainda não temos dados totalmente conclusivos em relação a esse fato, né? Por isso que o PNI mantém a orientação em relação a esse espaçamento. Se houver, aí nós vamos fazer uma orientação diferente. Mas por enquanto não deve mudar. Por enquanto não. Perfeito. Agora vamos às últimas perguntas das nossas jornalistas convidadas. Lilian Tarran, qual que é a sua questão para o ministro Queiroga, por favor? Eu vou ler 2 tweets aqui rapidamente. Conversei hoje ao telefone com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para explicar sobre a grave situação sanitária em que se encontra o país. Falei da necessidade de aumentarmos o fluxo de entrega de vacinas do país. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Segundo, conversei nesta segunda por telefone com o secretário-geral da ONU e expus a situação dramática no Brasil. Reforcei o pedido de ajuda à ONU para o país se tornar prioridade no consórcio internacional COVAX Facility. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Eu gostaria de saber do senhor se essa iniciativa o incomoda e se, de certa forma, demonstra uma falta de coordenação do governo. Não, de maneira nenhuma, não incomoda. São 2 grandes homens públicos, o presidente do Senado, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, e que nós dialogamos bastante, inclusive no comitê do Covid. São ações que se somam para buscar mais vacinas. Porque se fosse fácil, o Lira não estava conversando com o Guterres, nem o Pacheco, né? Então, nós estamos atuando em conjunto, de maneira harmônica, e não há problema nenhum. Eu até fico agradecido à ação desses 2 grandes homens públicos. Carla Araújo, por favor, a sua última pergunta ao nosso convidado. Ministro, eu queria saber como é que o senhor vê a questão da possibilidade de laboratórios de medicamentos animais produzirem a vacina contra a Covid. E aí, vou emendar uma segunda pergunta bem rápida. Se há estudos para que a vacinação seja, que a gente tenha que tomar anualmente a vacina contra a Covid, a gente vai ter que conviver com a vacinação todos os anos? Bom, essa questão dos laboratórios de vacinas animais foi suscitado, né? Isso naturalmente que precisa de uma avaliação técnica para se verificar se é apropriada ou não. Em relação à necessidade de vacinação anual para a Covid, a gente ainda não tem esses dados, mas é possível que sim, né? Se isso acontecer, nós já temos uma estrutura preparada, novas vacinas, etc. O fato é que nós vamos ter que conviver com o que já se convencionou chamar de novo normal. Chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado, que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, ministro? Pronto. Muito bem, vamos lá. Qual o seu maior desafio hoje? Vacinar a população brasileira de maneira rápida e eficaz. Qual o maior erro do Brasil no enfrentamento da pandemia? Essa desarmonia, né? Isso é o maior erro. Vamos procurar harmonizar a sociedade brasileira com o objetivo de unir as pessoas em torno do fim dessa pandemia. Qual a importância de se investir em ciência? Fundamental, né? Um país como o Brasil não pode ser só um exportador de commodities. Nós temos que investir na pesquisa, nós temos que investir no nosso complexo industrial de saúde, para que tenhamos melhores condições para enfrentar situações como essa. Prevenção é?
Prevenção é adotar hábitos de vida saudável, cumprir as recomendações das autoridades sanitárias de maneira responsável e é a chave para que nós consigamos resolver os problemas da saúde pública. Qual o legado que o senhor quer deixar no Ministério? Um legado de diálogo, um legado de levar uma palavra de solidariedade às pessoas que estão sofrendo, né? Como dizia o professor Adib Jatene, né? O médico deve curar, quando não cura, deve aliviar, quando não cura e alivia, deve confortar. Os médicos têm que ser especialistas em gente, e não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde. E para encerrar o programa, vou pedir às nossas convidadas um tempinho para as considerações finais. Eu começo com você, Lilian, uns 30 segundos. Bom, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui hoje à noite, em meu nome e em nome também da equipe que eu represento do Metrópolis, dar os parabéns para a equipe do Sem Censura, porque é um formato que homenageia uma forma bastante clara e democrática de conversar, de fazer esse diálogo entre a imprensa e os gestores públicos. E quero desejar ao ministro, claro, que tenha coragem, capacidade, estrutura e oportunidade de tomar todas as decisões que precisam ser tomadas para que a gente saia dessa tragédia sanitária. Muito obrigada pela oportunidade. Carla Araújo, a sua vez. Bom, eu também quero agradecer muito a oportunidade, Marina, ministro, Lilian. Eu também desejo sucesso e coragem ao ministro, que realmente é um desafio muito grande. E deixar a política fora da saúde, infelizmente, é uma coisa muito difícil, a gente aqui em Brasília sabe. Enfim, realmente só agradecer aí ao debate e ao ministro e desejar sucesso e força para nós. Ministro, rapidinho a sua palavra final, por favor. Agradecer a oportunidade, Marina e a Carla e a Lilian, de debater aqui em alto nível. Espero que tenha sido útil para esclarecer a população brasileira, né? A coragem é um único sentimento que não admite hipocrisia, né? Tá certo? Ou se tem ou não se tem, né? E nós temos que ter coragem para enfrentar esses desafios. Eu falei rapidinho, mas eu quero chamar para o começo do nosso programa, porque nós abrimos, você que perdeu Sem Censura no início, nós abrimos falando de uma outra campanha de vacinação que começou hoje, a vacinação nacional, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Ministro, gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre isso, chamando a população para essa atenção, inclusive porque a vacinação começa com as crianças. Muito importante, Marina, a vacinação para a gripe, né? Isso reduz síndromes respiratórias agudas graves e contribui para diminuir a pressão sobre o nosso sistema de saúde. Eu só queria ver as pessoas também fazendo fotografia com as vacinas da gripe e postando nas suas redes sociais, né? Então, vacinação é um grande ativo que a sociedade brasileira dispõe desde Oswaldo Cruz. Muito obrigada, ministro. E o Novo Sem Censura fica por aqui. Muito obrigada pela presença, ministro Marcelo Queiroga, jornalistas Lilian Tarran e Carla Araújo. Semana que vem a gente está de volta. Agradeço também ao Portal de Notícias UOL, ao Portal de Notícias Metrópolis. Meu muito obrigada a você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Peço que você continue ligado nas redes do programa e prepare seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Obrigada às meninas que fazem a interpretação de Libras aqui. Segunda-feira eu estou de volta. Até lá.